Olá, cooperado! Olá, produtor! Estamos iniciando mais um episódio do videocast Coplacana. E esse é um episódio especial de retrospectiva sobre o nosso ano de 2025, que foi marcado aí por muitas ações na qual nós realizamos de sustentabilidade, também de expansão, das unidades Coplacana. Então tem muita coisa para a gente conversar com vocês neste episódio. E claro, para falar de tudo sobre o nosso ano de 2025, eu não poderia estar aqui com outra pessoa, Marcos Farrá, presidente da Coplacana, que vai bater esse papo gostoso aqui com a gente para nós relembrarmos tudo que aconteceu durante esse ano. Marcão, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da nossa Coplacana. É muito fácil, mas ao mesmo tempo demanda bastante coisa para contar, bastante coisa para falar, e a gente vai dar uma resumida nisso tudo, porque afinal de contas a Coplacana tem muita coisa que acontece, tem muitas ações que acontecem, e a gente está aí para e passo acompanhando tudo isso. Marcão, para a gente começar então esse bate-papo, eu queria que você definisse em uma palavra, Claro, vai ser uma frase, um parágrafo, mas como foi o que marca o ano de 2025 da Coplacana para você? Bacana, a pergunta é de peso, hein? Numa palavra só fica difícil, mas acho que é uma frase, superação e gestão. Para um ano mais difícil do que os outros, pensando num contexto geopolítico, pensando nas questões internas do nosso país, pensando na economia. Então, isso que reflete em todos os nossos negócios, reflete na própria instituição, na Coplacana, e reflete, obviamente, nos seus mais de 13 mil cooperados que estão ligados à nossa Coplacana. Então, a importância de falar de superação e gestão são duas palavras muito fortes que resumem o nosso movimento dentro da Coplacana. E que marcam aí o nosso ano, Marcão? Com certeza, marca 2025. Perfeito. Apesar do ano difícil, como você bem disse, a gente se superou em 2025, A Coplacana se auto-superou, apesar das dificuldades. E nós tivemos aí bons momentos, como por exemplo, de expansão, apesar de tudo, Expansão física e territorial. Principalmente, Marcão, com a chegada da unidade de grãos em Minas Gerais, na qual nós tínhamos filiais, mas ainda não tínhamos essa prestação de serviço. Fale um pouquinho sobre isso. Boa pergunta. Quando se fala em expansão, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso tem que ser muito planejado, tem que ser muito arquitetado, porque requer grandes investimentos, mas que isso seja revertido em benefício tanto para a cooperativa, mas para o cooperado, que é o centro do nosso negócio. Então, a região, nós estamos em 5 estados. Nós estamos conseguindo ter unidade de grãos, 2 unidades aqui no estado de São Paulo, uma unidade em Minas Gerais, em Uberaba, essa que você comentou diretamente, e nós estamos quase no término de uma lá em Goiás, no município de Quirinópolis. Isso significa a Coplacana intensificando aquilo que ela tem de compromisso com os seus propósitos, dentro das suas premissas enquanto cooperativa, dentro da sua essência. E aí ela leva mais um serviço de recebimento, armazenamento e depois toda a parte de movimentação de grãos. Ou seja, a gente tem um ponto de originação hoje em Uberaba funcionando muito bem. Nós estamos indo para a segunda safra, já da unidade, mas quando a gente inaugurou a unidade de Uberaba, em 15 dias, a gente já estava quase lotado. Olha dentro só. Da capacidade lá na época. E, logicamente, vai passando o tempo, a gente vai melhorando. Sim. Mas, por enquanto, são 20 mil toneladas que tem capacidade de armazenamento. A gente girou isso aí praticamente 3 vezes. De tanta necessidade que a região tem, interesse na Coplacana, em fazer correto aquilo que tem que ser feito, dos nossos propósitos, das nossas premissas enquanto atender o nosso cooperado. Então, isso gerou muito interesse e serviço para que os cooperados entendam que a Coplacana ela está para o cooperado.
E a gente está expandindo, né, nessa questão desse serviço, mas a gente também está aplicando melhorias em unidades que a gente já tem, né, hoje, Sempre Marcão? tem que ser assim. Um exemplo, a unidade de grãos de Piracicaba, né, no qual nós temos um serviço ali que foi totalmente modernizado nesse ano, aumentando a capacidade de recebimento também. Fale sobre esse serviço que ocorreu em Piracicaba. Muito importante a sua pergunta, porque é o seguinte, quando a gente melhora o serviço, existe uma tendência de crescer a procura, aumentar a procura por esse serviço. E o produtor, quando está colhendo soja, milho, trigo, qualquer cereais, por exemplo, tem que colher e já ser armazenado. Tem que passar por esse processo. Então, nós temos que ter agilidade, nós temos que diminuir o tempo de espera, nós temos que ser mais efetivos no recebimento, né? E tornar mais prático para o produtor. A gente aumenta a capacidade, a gente moderniza o nosso negócio, moderniza a unidade de recebimento. Isso significa mais conforto para o produtor. Consegue ter a colheita na hora certa, colher mais com planejamento, e a gente tem mais capacidade de armazenamento. Isso significa que também cresce o negócio dentro da própria cooperativa. Marcão, pensando então em modernização e de dar transparência das informações da Coplacana para o nosso cooperado, nós tivemos esse ano o lançamento do app do cooperado. Como foi isso? Espetacular. Lógico que demanda bastante tempo, bastante trabalho, algumas pedrinhas no meio do caminho para que a gente consiga efetivamente disponibilizar o app com a sua funcionalidade, mas todo mundo hoje que tem negócio, que tem uma vida ativa, precisa de estar mais conectado. Porque tudo é via internet, tudo é via qualquer sistema de gestão de empresas, e o cooperado também precisa do dele. Mas o cooperado precisa saber da vida dele dentro da cooperativa. E ele tendo o app do cooperado, ali ele acessa a vida dele. Então, foi disruptivo para nós, Coplacana, que nós não tínhamos ainda um app do cooperado como precisava ser feito, né? A gente acessava via o nosso site, via um banco de dados muito ínfimo, muito pequeno da Coplacana, mas com a vida do cooperado. É igual ao banco, é igual a uma cooperativa de crédito. Você tem o app e você tem a sua vida lá. Todas as informações com facilidade, justamente, né, Marcão? Então, facilitar o cooperado a enxergar como é que ele está na sua cooperativa, isso é maravilhoso. Legal. E muitos cooperados já estão utilizando, né? Ainda não em toda a sua totalidade, mas a gente trabalhou todo esse ano de 2025 para trazer todas essas melhorias, né, Marcão? Até que o aplicativo fique redondo e como de fato ele tem que ser entregue para todo mundo. Além dessa conquista do aplicativo, nós tivemos esse ano um destaque muito importante na nossa área de sustentabilidade, né, Marcão? Nós tivemos aí o selo prata que recebemos através do GHG, tivemos uma participação na COP30, lançamento do plano de descarbonização. Como você enxerga toda essa movimentação, né, relacionada à sustentabilidade da Coplacana? Primeiro que a gente está falando em ESG, a gente está falando em desenvolvimento dentro do que é ambiente, né, o ambiental, meio ambiente, para ficar mais fácil, daquilo que é socialmente correto dentro dos princípios, né, da sociedade, mas também do cooperativismo, e aquilo que é governança. Não tem tanta coisa difícil para se entender com essa sigla, que para muitos virou moda. Não, para nós não virou moda isso. Para nós é nativo, porque as cooperativas, nos seus princípios, elas já são ESG por natureza. Essa é a sua essência, né, Marcão? É a sua essência, Marcão? né? Então, vem aí nos tempos que nós estamos vivendo, assim, uma aceleração desses processos. E a cooperativa, a Coplacana, ela sempre fez isso de uma maneira menos planejada, mas ela sempre promoveu. Ela sempre promoveu toda a parte de melhoramento nas questões ambientais, com reparação de áreas de preservação permanentes,
de áreas de mananciais, com projetos já que tem anos, né? Tanto dentro da cidade de Piracicaba ou alguma outra cidade que a gente tenha filial, mas também lá no produtor, né? Fazendo tudo isso. A governança, que a gente já está indo aí para praticamente 10 anos trabalhando a governança do negócio, da instituição como um todo, e depois tem a parte social que a gente trabalha muito. Mas o que preconiza todo o princípio do ESG? É você deixar isso à vista mais fácil da sociedade, dizendo aquilo que você faz, como faz, o que você investe para fazer e qual o resultado, refletindo isso em benefício do ser humano. Então, todos esses programas que envolvem o tema ESG, a cooperativa Coplacana, ela trata isso com muito cuidado, com muito carinho e com muita seriedade. Marcão, um outro projeto também relacionado à sustentabilidade que nós tivemos foi em parceria com a Bayer, né? O projeto Coplacana Regenera by Procarbono. E nós também tivemos algumas atividades do nosso núcleo jovem voltadas à agricultura regenerativa. Pensando nesse engajamento dos jovens, principalmente do nosso próprio núcleo, como você enxerga aí os jovens se posicionando e falando muito de sustentabilidade, querendo entender e querendo aplicar ali com seus pais, nas suas propriedades? Legal, boa pergunta. Tudo a ver com o nosso segmento ESG. A gente começou falando que cooperativa já nasce pelos seus princípios ESG. Aquilo que a gente está fazendo de ação com relação à sustentabilidade, né, pegada de carbono, descarbonização, e aí a gente vem com as parcerias também, né? Esse projeto, por exemplo, da Bayer, a gente já envolve diretamente os produtores de soja, envolve diretamente cooperados nossos, que acabam, nesse processo, para fazer todo esse levantamento, tendo que ter um planejamento, levantamento de dados muito intenso. Isso provoca, nesses cooperados também, uma coisa chamada mais organização dos seus dados. Eles começam, opa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Isso gera mais governança do seu próprio negócio, né? Então, é uma parceria que duradoura, né? Uma parceria que tem investimentos aí para fazer esse trabalho todo, e com alguns cooperados já, e depois isso aí vai aumentando o número de produtores, o número de cooperados participando desse trabalho, que é muito bacana também. Quanto ao núcleo jovem, é importante o jovem, né, nessa pegada toda, né, nessa onda que a Coplacana também está atingindo. Porque a gente começa a ver engajamento, cumprir os propósitos da própria criação do núcleo, né? O engajamento dos jovens que participam do núcleo, com essas atividades tendo a ver com o seu negócio, o negócio familiar e a própria cooperativa. Então, esse desenvolvimento também é parte de princípios, né? Que é a formação do jovem, trazendo para dentro da Coplacana, para dentro das suas propriedades, fazendo com que a sucessão seja uma ação nessa passagem de bastão necessária para que isso seja mais consciencioso do ponto de vista de organização dessas propriedades, desses negócios dos cooperados. Então, o engajamento do núcleo jovem, fora que é um estímulo muito grande, né? Sim. Né? Estimula os próprios pais, os próprios produtores, se estimulam entre si, né, com essa consciência toda. Então, eu acho que educa, crescem, formatam o seu próprio negócio e traduz aquilo que a gente tem como princípio, que é desenvolver o jovem dentro do modelo cooperativista. Legal. E agora a gente entrando um pouquinho, falando dos nossos eventos. O principal evento da Coplacana é o Coplacampo. E nesse ano nós tivemos ali algumas mudanças e diferenciais no nosso evento. Relembre um pouquinho do que aconteceu neste ano, Marcão. Bom, relembrar o Coplacampo desse ano foi assim um sucesso tremendo, né? Eu sou suspeito de falar do Coplacampo, né? Porque eu tenho um envolvimento muito grande com essa ação, com esse negócio dentro da Coplacana. Mas é preciso, antes de qualquer coisa, dizer o seguinte: não é uma simples feira. Ah, vou lá na Coplacampo, aquela feira tal, não. Também tem um aspecto de feira, mas é muito maior que isso. É um evento que tem 3 pilares importantes, também pensando em sustentabilidade do negócio. Dentro do nosso propósito, é fazer com que o cooperado tenha um ambiente, uma vez por ano, que ele veja
a cooperativa e o cooperativismo como um dos pilares de sustentação, falando da nossa cooperativa, da Coplacana, e o cooperativismo dentro dos seus princípios. E a gente traz outras cooperativas para embarcarem no nosso negócio, para fazer demonstração, para trazer os seus produtos, cooperativas que têm aí um grau de proximidade conosco muito grande também. Nós temos um outro pilar, que é o pilar de vitrine tecnológica. É ter a visualização, é ver, estar ao vivo, vendo o resultado de tecnologia, de inovação, de novos produtos, de variedades, aí vem de cana, de sementes de soja, aí vem híbridos de milho, de tantas outras culturas que podem ver tecnologia ali. Nós temos irrigação funcionando, tratores, máquinas, implementos, né? Tudo isso à demonstração. E tem uma coisa legal na vitrine tecnológica. Só ver não basta. Eles participam andando nessas áreas demonstrativas com acompanhamento de especialista. Portanto, é um evento que tem o seu foco principal o produtor rural, seja cooperado ou de outras cooperativas vindo visitar, ou de outras regiões, mas o produtor rural. E novidades nós temos sempre. Eu costumo falar o seguinte, não tem uma novidade só. Tem várias. O ano passado nós tivemos 143 expositores. E a gente já está batendo essa marca para 2026. Porque quando a gente acaba um evento, a gente já está projetando o outro e trabalhando para o outro, para o próximo. Mas a infraestrutura que nós temos aí, que é toda planejada, ela é uma infraestrutura que dá apoio aos visitantes. Nós temos todas as áreas pavimentadas, nós temos toda a parte de sanitários muito bem localizados, muito bem distribuídos. Nós temos a novidade que nós fizemos desse ano aqui, foi trazer o maior pavilhão nosso, que é a parte de baixo exposição, e a parte de cima é uma praça de alimentação, com toda a segurança, com uma estrutura muito bem feita e tal. Então, são assim, novidades dentro do nosso Coplacampo que atrai participação. Então as pessoas que vão lá falam assim, eu sei que eu vou estar num lugar que me oferece conforto. O ano que vem, o Vindouro ainda vai acontecer na última semana de fevereiro, dia 23, 24, 25, 26 e 27 de fevereiro. Já está aí a data para você marcar, não perder, né, Marcão, com antecedência, avisando e fazendo o convite para todos vocês. É isso aí. Isso aí. Perfeito, Marcão. Uma das coisas que as pessoas às vezes pensam é que, por exemplo, no Coplacampo ou na Coplacana, eu só vou encontrar soluções para cana-de-açúcar. Muito pelo contrário, porque a gente abordou aqui no início do episódio sobre os nossos serviços em grãos e demais. Marcão, nesse ano a gente realizou a segunda edição do nosso Rally Coplacana e também no início do ano, né, com mais frequência, os dias de campo, voltado ali para a soja, para a cultura de cereais. Nos fale um pouquinho sobre esses eventos que a gente promove em relação à diversificação de culturas. Hoje, a Coplacana, ela tem um nível de diversificação que passa de 40% do nosso negócio. Então, a cooperativa ainda trabalha bastante com cana. Nós temos próximo de 60% e 55%, 60% do nosso negócio em cana. Por quê? O estado de São Paulo é o estado que a gente mais tem filiais e é um estado hoje que tem 60% da cana do país no estado. Então, é o estado forte em cana-de-açúcar. E a gente atua praticamente em todas essas regiões de cana-de-açúcar. Mas a gente diversificou a partir de 95, a gente cresceu em pecuária, nós crescemos em milho, nós crescemos em soja. Antigamente soja não se sabia nem como plantava aqui, nem que tipo de cultura era. E hoje, soja, por exemplo, e cereais, é o nosso terceiro negócio. É o nosso terceiro pilar dentro do nosso negócio. Então veja a importância que tem. E aí a Coplacana foi crescendo na sua necessidade de apoio ao cooperado para se diversificar. A Coplacana poderia estar estimulando um produtor a plantar soja, mas e daí? Eu produzo, eu colho e eu coloco aonde esse produto? Então a Coplacana foi se estruturando para isso, né?
Hoje são 4 unidades próprias, né? A gente já falou aqui um pouquinho antes. Dessas unidades próprias, também em algumas regiões são outras parceiras, mas a gente está fazendo uma quantidade de soja muito grande. Nós estamos crescendo em soja, milho e outros cereais. Então veja o quanto se diversificou. Perfeito, Marcão. Acho que ficou muito claro, não? Né? Claro. Marcão, um outro evento que nós tivemos e que marcou muito o nosso ano foi o primeiro Jovem Coop. Eu sei que tem um cantinho especial aí no seu coração para falar desse evento, no qual de fato. Tivemos muitas cooperativas. Conte pra gente como foi. Bom, o Jovem Coop, na realidade, ele nasceu meio assim, um desafio. Lá atrás eu também pensava, né, estimular a turma, falando de algo mais, de algo diferente, dar um salto diferente. E eu fiz uma provocação para o nosso time. E se a gente fizer, como o núcleo sempre se reunia final de ano, fazendo um evento aí, alguma coisa, às vezes pensava em trazer um outro núcleo, falei, e se a gente meter fogo nessa caldeira? O que a gente pode fazer para a gente conhecer um pouquinho mais outras cooperativas, mas de uma forma assim, de batelada, trazer bastante gente para cá? A gente faria o Encontro Nacional de Núcleos Jovens de Cooperativas do Agro. Cresceu os olhos da moçada. Falou, opa, se brilhou os olhos Interessou, né, interessou. Marcão? E a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu realizar o primeiro, foi em setembro, e foram 2 dias com uma intensidade, um interesse, foi um espetáculo de juventude, falando cada um do seu negócio, cada um da sua cooperativa, cada um dos seus, da vida deles, né, que traziam de outras regiões. Então a gente discutiu jovem na agricultura, jovem do agro, cooperativismo, sucessão, agricultura e pecuária em vários sotaques. Sim. Né? E para 2026 já está marcado também, nós teremos o número 2, o segundo encontro. Legal, falando em muita gente, nas ações que nós realizamos, além dos eventos, nós tivemos diversas ações sociais, até uma muito ligada a pensarmos no futuro, né? Então, nós tivemos muitas doações que, como você já comentou anteriormente, Sim. A Coplacana sempre realizou e sempre esteve promovendo isso, né? E um dos projetos é o Coplacana do Futuro também, não, Marcão? No qual recebemos jovens aqui de escolas para conhecer a nossa cooperativa. Tem um dos princípios do cooperativismo aí, que é a interação da cooperativa no ambiente onde ela está instalada. Ou seja, a cooperativa ela tem uma visão legal como uma entidade, uma instituição que tem um cunho social muito forte. Isso com o quadro social. Por quê? São cooperados, são indivíduos, esses indivíduos têm família, essas famílias estão à volta desse cooperado, que está à volta da sua cooperativa. Então, isso tudo se mistura, né? Eles ficam juntos e misturados, fazendo o quê? O modelo de vida cooperativista. Então, esse tipo de ação, a cooperativa faz muito. Isso também tem muito a ver com parcerias com a SES, parceria com a CB, com as empresas que são nossas parceiras também, tem muito disso. A exemplo que nós temos no mês de agosto, o dia 18 é uma data calendário nacional, que é o Dia Nacional do Campo Limpo, onde as crianças passam a entender o que é o agro, o que se faz, como é que nós fazemos, a destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas, tudo isso é muito trabalhado. Legal, inclusive o Rodrigo esteve conosco em um outro episódio do videocast. Mandou bem, Rodrigão. Compartilhou, você assistiu, né, Marcão? Isso aí, assisti. No qual compartilhou toda a trajetória aí da Central de Embalagens e falou um pouquinho mais do Dia Nacional do Campo Limpo. Muito importante aí essa relação da cooperativa com toda a sociedade. Justamente. Nós temos aí uma missão com relação a isso. Marcão, e pensando agora para 2026, tudo de aprendizado que nós tivemos nesse ano de 2025, que completamos 77 anos de história, o que nós levamos para 2026? Olha, que pergunta, hein?
Se eu tivesse toda a solução, era pergunta de $1 milhão. Era. Mas 2025 foi um ano muito desafiador do ponto de vista de gestão, né? Do ponto de vista financeiro, né? Juros altos, mais dificuldade de você obter empréstimos mais baratos. A agricultura vive muito de repasses de financiamentos. E esses repasses estão ficando cada vez mais difíceis e caros. Mas a Coplacana, no alto dos seus 77 anos, eu costumo falar que é uma jovem senhora de 77 anos, é uma empresa, né, uma cooperativa, e a gente tem que tocar isso também empresarialmente, porque, afinal de contas, a gente movimenta bilhões aí e tudo isso tem que ser muito gerido, muito bem gerido. A gestão tem que ser para e passo, nós do Conselho fazemos isso, nós estamos todos os dias na cooperativa, todos os dias discutindo o nosso negócio, acompanhando o nosso negócio, pensando sempre no cooperado como centro do nosso negócio. Então, o nosso trabalho está vinculado mais a uma missão de gerenciar e de administrar uma cooperativa dessa. Olha o peso e a importância que a Coplacana tem, assim como outras cooperativas, mas falando da nossa Coplacana, o peso e a responsabilidade que nós temos em gerir um negócio desse, levando o cooperado a ter melhores resultados e ser sustentável na sua produção. Então, vamos para mais um ano aí. Mais um ano. Mais um ano e que 2026 e que seja a gente difícil, mas a gente vai se superar. E vamos agora então para o nosso jogo rápido. Marcão, nós encontramos aqui essa foto sua no Copla Campo de 2025. Estamos aí. Que galã, hein? Olha só, com o pessoal do conselho, a nossa diretoria. Olha o que eu acabei de falar aqui, né? Da sua pergunta, né? O que será? Sim. É isso aqui, é o time. O time que nós temos é um time que pensa na cooperativa, pensa no cooperado, né? Entende o cooperado como o cerne do nosso negócio, o centro do nosso negócio, e a gente tem que continuar. A gente tem que manter. Está aí, ó, a nossa equipe, tá lá o Arnaldo Bortoleto, né? Está na vice-presidência e é um cara muito presente, um cara espetacular aí, que a gente sempre tem uma admiração e mira sempre aí na parceria com ele. O João Paulo, que chegou no nosso conselho de administração com uma aposta de um jovem, né, de um iniciante, de um sucessor, também com bons propósitos, capacitado, inteligente, está conosco aí, me ajudando muito, tanto o Arnaldo quanto o João Paulo, me ajudando muito aí nessa administração. Aí nós temos aí conselheiros fiscais, né? Tá lá o Marcelo Assis, o Alemão Schiavon, a Tânia Ferraz de Arruda, está aqui também, parceiraça nossa, e os diretores executivos, está lá o Roberto Rossi, pensando em negócios e operações lá, a Eliane chegou 1 ano e pouco conosco aí, também está mandando legal aí com a administração financeira, e está assim, esse time está comungando com a boa gestão da Coplacana. Por isso que é gostoso administrar, mas com um time desse aqui é mais confortável ainda, é muito melhor ainda. Todos em busca do mesmo objetivo, Todos né, em busca Marcão? do mesmo objetivo. Graças a Deus nós temos aí um conselho muito unificado, combatentes. Nós temos que apresentar as coisas com resultado, dentro daquilo que são os propósitos, estatutos, dentro das convenções que nós temos, mas é uma turma aí muito boa e que apoia muito a gente. Perfeito. Marcão, e agora para a gente finalizar, primeiramente eu gostaria de agradecer por esse nosso bate-papo aí, relembrando tudo que vivemos durante esse ano, 2026 já está chegando, e eu queria que você deixasse uma mensagem final nesse ano novo aí para a galera que está nos assistindo. Oh, que maravilha. Bom, primeiro, em nome do nosso Conselho de Administração, agradecer a todos os nossos colaboradores, todos aqueles que à volta da cooperativa trabalham, também das empresas parceiras, aqueles que fazem negócio, os nossos cooperados, o centro do nosso negócio, vocês cooperados, que são o centro do nosso negócio, e centro do nosso, que eu digo, é nosso mesmo, porque cada cooperado também é um dono da cooperativa.
Eu desejo a todos um feliz ano novo, um ano cheio de prosperidade, um ano de muita alegria, muita saúde, de paz e muito trabalho. É assim que a gente vai prosperar e 2026, com a glória do Senhor, a gente vai passar muito bem. A todos um feliz ano novo e que venha 2026. Muito obrigado a todos. Obrigada mais uma vez, Marcão. Obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui. Nós desejamos um ótimo ano novo para todo mundo e nós nos vemos em 2026. Até o nosso próximo videocast.